Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Gebus e esse é o 5º módulo do curso Desperte para o Mundo Real, a manipulação do conhecimento e o papel da propaganda. Nesse módulo, você vai entender como que uma grande parte daquilo que sabemos é, na verdade, informação controlada para nos induzir a pensar como os controladores do mundo querem que pensemos, de uma forma coletiva em nível mundial, em que todos acreditam em ficções criadas para desviar a nossa atenção da realidade, ou seja, do mundo real. O nosso conhecimento é limitado, muito limitado, e talvez as maiores evidências disso sejam os becos sem saída da ciência, aquelas coisas para as quais a ciência não tem explicação, e a infinidade de teorias que são aceitas como verdades consumadas, mas que são, na verdade, apenas teorias não comprovadas. Acredite, você está em um ambiente meticulosamente controlado. É como se estivesse em um aquário. Como foi demonstrado nos módulos anteriores, os controladores mundiais estão organizados por meio de hierarquias de poder, onde aqueles que estão nos níveis mais altos do controle, no topo da pirâmide, determinam as diretrizes a serem seguidas e as camadas inferiores executam as ordens, cada um no seu nível, nos mais variados setores da sociedade. Como o objetivo desse curso é apresentar o mundo real, sem o verniz que nos impede de enxergar as coisas como elas realmente são, aqui será apresentado, então, como funcionam os mecanismos da engenharia social que a tudo manipula. Como o objetivo desse curso é apresentar o mundo real, sem o verniz que nos impede de enxergar as coisas como elas realmente são, aqui será apresentado, então, como funcionam os mecanismos da engenharia social que a tudo manipula, e como o controle das informações é exercido, com o objetivo único de nos manter ignorantes quanto ao mundo real que nos rodeia e quanto ao controle centralizado do mundo. Primeiro, como foi demonstrado nos módulos anteriores, todo o conhecimento anterior ao período do Império Romano foi apagado da história ao longo do primeiro milênio da nossa era. O conhecimento do que era o mundo mais avançado de então, a Europa, a terra dos reis e da nobreza, foi totalmente controlado pela Igreja Católica / romanos e seus papas. A história do passado imediato a esse período romano, portanto, e o ancestral anterior ao romano, foi apagada e reescrita para atender aos objetivos de dominação da humanidade. A ciência foi abafada e substituída por dogmas religiosos e crendices supersticiosas, quase todas tendo como fundo o medo da morte e do desconhecido. Dessa forma, ficamos impossibilitados de conhecer a verdadeira história da nossa civilização e do mundo ancestral. Esses registros existem, porém, ao longo do tempo foram sendo abafados e escondidos. E estão atualmente trancafiados em algumas bibliotecas secretas, principalmente a do Vaticano, além de outras, provavelmente em algumas bases subterrâneas. Embora as universidades existam basicamente desde o final do primeiro milênio e o início do segundo, em plena era medieval, todo o sistema pertencia à Igreja e à nobreza europeia. Eram, portanto, basicamente escolas monásticas. Quem concedia os títulos de conclusão dos cursos aos estudantes eram os papas, os reis e os príncipes. No século XVI, anos 1500, veio a Reforma Protestante e muitas universidades foram tomadas pelo protestantismo, assim como outras foram criadas rivalizando com as escolas da Igreja Romana. Porém, as duas vertentes seguiam as mesmas bases das doutrinas religiosas e longe da abertura ao conhecimento. Ambas seguiam, portanto, ainda com o ensino centralizado apenas nos dogmas religiosos doutrinários e em crendices supersticiosas. Quando chegaram os tempos modernos, que poderíamos considerar os últimos 300 anos aproximadamente,
quando foi iniciada uma abertura maior do conhecimento e do nível intelectual das pessoas, o controle das estruturas sociais, políticas e econômicas já estava plenamente estabelecido nos moldes em que ainda se encontra hoje, e as bases do controle do conhecimento, mantendo a ciência e a história dentro de determinados limites, já estavam também enraizados nos sistemas de ensino de então, que vieram de toda a história do tempo medieval e foram perpetuadas pelas universidades. O poder mundial já estava organizado na estrutura da pirâmide apresentada no módulo anterior, o governo oculto, e o sistema financeiro e o modelo econômico capitalista atuais estavam começando a ser implementados no mundo ocidental. Foi nesse contexto histórico e nessas bases que os sistemas de ensino atuais e as universidades modernas foram estabelecidos em todo o mundo ocidental e nas regiões do hemisfério oriental dominadas pelos países europeus colonizadores, que estavam espalhados pelo mundo todo. Em outras palavras, toda a estrutura do conhecimento científico e de todas as áreas do conhecimento que foi criada nesse período, nos moldes em que segue funcionando até hoje nos sistemas de ensino, foi montada sob o estrito controle das informações deste governo oculto do topo da pirâmide. Por isso, todo o nosso conhecimento de história, do mundo e da humanidade é tão limitado e falso em muitos aspectos. Da mesma forma, todo o conhecimento científico é limitado e desviado do conhecimento verdadeiro por conceitos artificialmente plantados, sem fundamento, para limitar o nosso conhecimento. Por isso, a ciência tem tantos becos sem saídas e são muitas as teorias que no final permanecem como a verdade aceita, enquanto não passam de teorias sem fundamentação sólida. Porém, como são afirmados pelas principais publicações científicas pertencentes aos controladores mundiais, são aceitas sem questionamento pela grande maioria da população, inclusive e principalmente pelo meio acadêmico. Nesse sentido, o conhecimento é manipulado naquilo que importa aos controladores mundiais, no nível macro, com muita inteligência nesse planejamento, uma inteligência muito superior à nossa, a ponto de ser capaz de maquiar a realidade diante dos nossos próprios olhos. Evidentemente que coisas pequenas e verificáveis estão corretas. Isso vale para qualquer área do conhecimento. Mas naquilo que é grande e importante, existe a manipulação para desviar os nossos olhos da realidade. Vamos ver alguns exemplos para deixar bem claro que existe essa manipulação das informações. No campo da ciência, existem as tecnologias de energia livre, mas que não são permitidas por uso popular, como a energia eletromagnética, a energia elétrica livre e as tecnologias de antigravidade. Todas foram descobertas ou reveladas por Nikola Tesla no início do século XX, lá nos anos 1900, e proibidas desde então. Por essa razão, ainda utilizamos combustíveis poluentes e limitados e precisamos pagar para podermos ter a energia elétrica. Isso sem falar da agenda climática que impõe a culpa dessa poluição em nossos hábitos para justificar as restrições e um maior controle, para dizer o mínimo. No entanto, nós não vemos a população questionando essas coisas. As pessoas simplesmente acreditam nas narrativas impostas pelo controle centralizado. Existem também os motores que utilizam água como combustível desde pelo menos os anos 1970, conforme a patente do americano Stanley Meyer de 1975, que foi morto envenenado em um restaurante durante um encontro com supostos investidores. A tabela periódica dos elementos químicos que conhecemos e que é ensinada nos sistemas de ensino restringe vários elementos que existem, mas que são omitidos do conhecimento público e também do científico. Enquanto a tabela periódica oficial afirma que existem 92 elementos químicos naturais e 26 artificiais, portanto, totalizando 118,
Ainda lá atrás, nos anos 90, 1990, o geofísico especialista em explosivos da Força Aérea Americana, Phil Schneider, que desistiu da carreira das forças militares quando percebeu que estes trabalhavam, na verdade, contra os interesses da população, denunciou a existência de mais 22 elementos, totalizando então 140, e mostrou amostras desses elementos em uma palestra pública e deu exemplos de uso na indústria aeroespacial, inclusive nos aviões e helicópteros da categoria Stealth, que quer dizer que são os invisíveis ao radar, além de satélites e submarinos superavançados. Phil Schneider afirmou ainda que os militares detêm tecnologias que estão décadas à frente da tecnologia permitida ao público, e que os avanços que existem nas tecnologias públicas são controlados apenas para dar a aparência de evolução, mas que, na verdade, as verdadeiras tecnologias existentes são extremamente mais avançadas, algumas inclusive de origem alienígena. Isso foi afirmado em 1995. Portanto, essas tecnologias já estavam em pleno uso nessa época, quando os computadores aqui na superfície ainda estavam apenas começando a surgir e ainda não existia a tecnologia digital entre nós. Na sua última palestra, Phil Schneider listou algumas das tecnologias em uso pelos militares há muitos anos, tecnologias que sequer existem para nós ainda hoje, em 2024, 30 anos após, e com todas as maravilhas que nós temos hoje com a tecnologia digital que facilita o nosso dia a dia, mas que no final das contas não passa de uma armadilha, uma distração para nos manter distraídos e ocupados, sem olhar para o que realmente importa. Ou seja, eles nos dão uma migalha, a mesma história daquela dos colonizadores chegando e entregando um pente e um espelho para os índios. Eles nos distraem com essas pequenas coisas, enquanto as verdadeiras tecnologias ficam escondidas. Isso funciona assim até hoje. Quer dizer que, entre outras coisas, poderíamos estar andando em naves com propulsão antigravitacional, igual aos discos voadores que são avistados pelos céus. Poderíamos estar usando energias limpas e livres, sem custo, pois são livres, e utilizando outros elementos ainda desconhecidos para nós, com aplicações que sequer imaginamos. Enquanto isso, nós ficamos entretidos na divertida tecnologia digital, em um mundo cada vez mais poluído, e sendo constantemente ameaçados de perda de liberdade e autoritarismo por conta das mudanças climáticas, e não questionamos nada. 2 meses após a palestra onde ele apresentou, o Phil Schneider, apresentou esses fatos na cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos, em 1995, ele foi encontrado morto em sua casa e foi declarado como um caso de suicídio, assim como muitos outros que ousaram divulgar o que está oculto ao público. Porém, tem até imagem, tá? Não, tem um vídeo na internet aí que mostra, inclusive, a imagem do Phil Schneider já falecido e que teria sido impossível ele cometer aquele suicídio, porque ele foi estrangulado por trás. É mais ou menos isso. Um outro exemplo bem atual que podemos citar é exatamente a questão das mudanças climáticas. Os controladores mundiais estão usando todo o seu poder de persuasão por todos os meios existentes nessa narrativa das mudanças climáticas provocadas pelo homem, para com isso imporem as suas medidas restritivas a nós. Porém, isso é uma falsa narrativa. Existem muitos cientistas pelo mundo que não se dobram, aqueles que não se dobram ao sistema, que afirmam e comprovam isso de várias maneiras. O que está acontecendo com o mundo é um movimento cíclico, que se daria de qualquer forma, da mesma maneira, com ou sem humanos vivendo aqui. Existem determinados movimentos cósmicos que interferem aqui em nosso mundo e provocam muitas mudanças e alterações, algumas até bastante drásticas, e estamos vivendo agora um desses momentos. Existem vários autores que falam sobre isso. No entanto, o conhecimento sobre esses fatores, que terão um efeito muito sério sobre o nosso mundo, é completamente omitido da população, que poderia, ao invés do que está sendo feito, poderia ser preparada para o que está por vir, poderia, então, enfrentar os fatos com maturidade
né, olhando de frente o problema e se preparando para isso. Ao invés disso, a população é enganada pela manipulação das informações, levando a culpa por mudanças climáticas que, na verdade, não tem nada a ver com emissão de carbono, não tem nada a ver com pegada de carbono e nada disso que eles afirmam. O filme de 2021, Não Olhe para Cima, com Leonardo DiCaprio, é um grande deboche dessa situação, que é bastante real, pois mostra o quanto a população é iludida pela propaganda enganosa do controle mundial. Até mesmo o calendário que nós utilizamos está errado, e é fruto dessa manipulação. Todas as culturas antigas importantes que conhecemos utilizavam um calendário de 13 meses com 28 dias por mês, em alinhamento com as fases da Lua, encerrando 364 dias e colocando um dia extra fora do calendário como um dia nulo, para então recomeçar a contagem dos 13 meses. Dessa forma, encaixando perfeitamente com os ciclos lunares. Os essênios, egípcios, polinésios, maias, incas, os povos indígenas da América do Norte, pré-colombiana, na Índia e na China antigas, todos esses povos utilizavam essa contagem do tempo. Até que em 1582, a Igreja Católica, com todo o seu poder, pela caneta do Papa Gregório XIII, alterou então o calendário juliano, que era dos tempos da Roma Antiga de Júlio César, para o calendário que é agora chamado de gregoriano, de 12 meses irregulares, com diferentes números de dias cada mês e fora do compasso cósmico, que é o que usamos até hoje. Com isso, eles iniciaram uma nova contagem do tempo, atribuindo datas e eventos passados, como até mesmo a suposta data de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, definindo o ano zero como sendo o ano de 754 do calendário juliano, o que era usado por Roma. Porém, só depois de alguns anos eles se deram conta do erro, pois nesse ano Herodes já havia morrido há 4 anos, e como é sabido, Herodes ainda era o rei dos judeus quando Jesus nasceu, o que forçou a igreja a jogar a data de nascimento de Jesus para alguns anos antes, em um grande chute histórico. A própria data estipulada como sendo o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, foi uma data escolhida pelos romanos no século IV para combinar com uma celebração romana da época, que é o Festival do Solstício de Saturnália, como uma forma de facilitar a cristianização das tradições pagãs romanas e tornar a nova fé, o cristianismo, mais aceitável aos romanos convertidos. Assim sendo, aparentemente, ninguém sabe a data real do nascimento de Jesus, e nem o ano. Ou seja, como confiar nas datas históricas antigas apresentadas se sequer sabemos qual é o ano zero real? Ainda mais que, segundo a Igreja e a sua Bíblia, o mundo foi criado há 6.000 anos. Então, tem muita coisa errada aí. Como podemos acreditar nas datas de eventos passados há alguns milhares de anos, seguindo as escrituras sagradas, que são a base de muitas das teorias aceitas e tidas como verdades absolutas? Difícil, né? Veja, portanto, que todo o conhecimento que temos, o que consta em todos os livros referente a datas relevantes de nosso passado milenar, está, portanto, errado, manipulado para nos iludir. Isso nos leva obrigatoriamente a nos perguntar o que estariam escondendo com isso. Como era, de fato, e o que acontecia no mundo 2.000 anos atrás e antes disso? Certamente que hoje nós não sabemos, visto que nós não podemos confiar nos registros históricos oficiais, já que sabemos, por A mais B, que muita coisa é mentira. Então, se eles mentem, eles têm algum motivo. Eles mentem porque querem esconder alguma coisa de nós. Ou seja, não tem como nós sabermos exatamente como era o mundo há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, há 4.000 anos, ou mesmo há 6.000 anos. Quanto mais antigo, pior fica. Isso não é teoria, são fatos conclusivos com base em registros existentes. Todo o passado da Terra, toda a cultura e conhecimento anteriores estão sendo escondidos de nós por alguma razão. A história que nós conhecemos das civilizações antigas é falsa. Ela é fictícia em grande parte.
manipulada para esconder o conhecimento ancestral e reduzir o nosso conhecimento a limites muito curtos e muito estreitos. Outros exemplos são as curas para muitas doenças, assim como a própria maneira de se evitar as próprias doenças, que são os conhecimentos antigos. Muitos são até mesmo ancestrais, porém, são abafados pelo poder econômico e os seus descobridores e divulgadores são mortos ou difamados. É de conhecimento comum e ancestral que uma alimentação sadia e natural mantém o corpo livre de doenças e com maior longevidade. No entanto, a vida moderna nos é imposta com uma alimentação industrializada, com muitos ingredientes desnecessários e danosos ao nosso corpo, recheados de açúcar, de sódio e muitos outros elementos aí, ingredientes que provocam doenças, e somos cada vez mais compelidos a consumir esses alimentos, que por sua vez alimentam a indústria farmacêutica, que tem seus medicamentos destinados a dissimular sintomas e provocar efeitos colaterais, que por sua vez exigem outros medicamentos, em um ciclo sem fim. Não seria mais lógico pensar que com a evolução do conhecimento deveríamos ficar mais saudáveis e não o contrário? No entanto, não é isso que acontece, e todos vemos isso diariamente em todas as grandes cidades, pelas filas das farmácias e dos hospitais e clínicas. A própria realidade física da Terra é feita de ficções nas quais praticamente todo mundo acredita, no que talvez seja o maior dos absurdos, pois sequer sabemos como é de fato o nosso mundo. Esse tema será apresentado mais em profundidade em um módulo posterior à realidade física da Terra. Toda a exploração espacial da NASA e das demais agências espaciais de outros países é recheada de ficções, enquanto os verdadeiros projetos de exploração são secretos e envolvem tecnologias, objetivos e destinos não conhecidos pelo público, como citado acima. Esse tema também será apresentado em profundidade em um módulo posterior. E exemplos na história não faltam. Não só a história antiga e ancestral, como mostrado anteriormente, mas até mesmo na contemporânea. São muitos os fatos que são noticiados de forma distorcida, com manipulações tão grosseiras que chegam a ser absurdas, que são repetidas da mesma forma incontáveis vezes em todos os canais de comunicação dominante, até que se tornam a verdade oficial e assim entram para os livros de história. Esse método é aplicado no mundo todo e tem até um jargão próprio. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. É porque é isso mesmo o que eles fazem. Dessa forma, quem viveu os fatos sabe que aquela história é uma mentira descarada, mas qualquer tentativa de divulgação é abafada pela mídia dominante e as gerações futuras não saberão da história verdadeira. Assim, o que realmente aconteceu é apagado da história e fica valendo a ficção como a história oficial. Isso funciona para tudo o que importa para os controladores mundiais, enquanto o restante pode até sofrer alguns ajustes para adequar determinadas diretrizes, mas segue retratando os fatos reais, dessa forma camuflando o que foi manipulado e confundindo a opinião pública, pois fica impossível identificar o que é verdade e o que não é, uma vez que não há como verificar pessoalmente cada evento noticiado no mundo. Um dos métodos mais utilizados no controle das informações é a omissão, na qual determinados acontecimentos são simplesmente ignorados pelos canais de comunicação, enquanto outros, sem importância e de forte apelo emocional, são jogados no lugar e repetidos à exaustão em reportagens sensacionalistas, criando verdadeiras cortinas de fumaça e desviando a atenção do público daquilo que eles não querem que saibamos. Assim, muitos fatos relevantes simplesmente deixam de existir da história, pois não aparecem nos canais de comunicação. É muito fácil hoje verificar isso acontecendo, pois são muitos os casos de eventos importantes que circulam nas redes sociais e que não aparecem nas mídias dominantes, na mídia controlada, ou a mídia corporativa,
que são aqueles fatos, aqueles casos de interesse especial dos controladores e, por isso, são omitidos quando é o caso. Um caso clássico e atual sobre essa omissão é toda a resistência popular às vacinas da Covid-19 e às medidas restritivas que entraram em vigor em 2021. Nas redes sociais, apareciam revoltas populares de grande vulto em várias partes do mundo. Alguns eram verdadeiros tumultos generalizados, além de depoimentos de muitos médicos e cientistas denunciando e comprovando que tudo era uma grande farsa montada pela elite mundial. Enquanto a mídia corporativa não só ignorava que isso estava acontecendo, como ainda repetia a exaustão, o sucesso e a eficácia das medidas adotadas. E essa é a versão que ficará na história oficial, enquanto a história real do que de fato aconteceu fica circulando nos meios chamados os teóricos da conspiração e são implacavelmente desmentidos pela mídia dominante. Um outro exemplo bem atual é o atual movimento de revelação OVNI, que está sendo conduzido pelos Estados Unidos. Eles estão, aos poucos, liberando informações e criando grandes movimentos envolvendo mídia e políticos, para divulgar o que eles supostamente sabem sobre os alienígenas e discos voadores. No entanto, isso é apenas mais um teatro para o controle das informações, mais uma cortina de fumaça. Pois a verdadeira revelação já está acontecendo por todos os cantos do mundo, não só pelos milhares de avistamentos que estão sendo gravados em vídeos e circulando pelas redes sociais, como também por informações de contatados e canalizações recebidas por alguns telepatas. Então, o governo oculto inicia essa operação para direcionar e moldar as crenças populares em torno desse assunto de acordo com os seus interesses, sempre dentro de limites muito estreitos. O que sai nas redes sociais é logo esquecido e enterrado pela enxurrada de informações que se sobrepõem sem parar diariamente pelas tecnologias digitais que servem para nos distrair. Enquanto o que é publicado repetidamente por todos os canais de comunicação oficial determina o que supostamente aconteceu e entra para os livros de história como fato ocorrido. Então, você pega hoje um livro escolar de conhecimento geral, por exemplo, começa a folhear e se depara com ficção após ficção, que são as narrativas implantadas em quase todas as matérias, à exceção de certas exatas, como idiomas, matemática e ciências aplicadas, por exemplo, que servem como pano de fundo para tudo aquilo que está sendo manipulado. Então, história, geografia, geologia, química, energia, astronomia, ciência espacial, política e geopolítica, todas essas matérias, entre outras mais, são feitas majoritariamente por muitas ficções que são misturadas com alguns fatos reais para confundir e camuflar a verdade. Essa é a matriz ou a matriz desse mundo sendo reforçada nos sistemas de ensino desde o ensino fundamental. Como aquelas crianças que aprendem essas coisas na escola suspeitariam que o que estão aprendendo não existe de verdade? Não tem como, pois o processo é antigo, envolve todas as gerações passadas. É por isso que, quando encerramos um ciclo escolar, é dito que somos formados, porque fomos formatados pela forma da matriz e saímos da escola programados para viver e aceitar a ilusão da realidade conforme nos foi apresentado, sem questionar. Os fatos e exemplos citados até aqui demonstram os métodos utilizados na manipulação do conhecimento. Porém, existe um conceito básico que está na raiz de todo esse esquema milenar de enganação e que serve como mecanismo para que toda essa engrenagem funcione conforme planejado. Esse esquema funciona assim, esse mecanismo. Existe uma determinada verdade, vamos supor, né, um determinado fato, que os controladores não querem, não podem permitir que o público venha a saber. Então,
é criada uma meia-verdade, uma história que mistura o fato real com algumas ficções que são criadas em torno desse fato. E abaixo dessa meia-verdade são criadas outras 2 ou mais, ou 3 ou 4 histórias totalmente fictícias e, de certa forma, antagônicas, que são lançadas ao público, provocando com isso o ambiente para as discussões de opiniões e teorias discordantes, mantendo todos envolvidos apenas com as histórias fictícias do nível 3 e totalmente distraídos pelas discussões. Quando alguém suspeitar que existe uma verdade além destas que são conhecidas, e se esse alguém for procurar e pesquisar muito, vai, quando muito, descobrir o nível superior, que é a verdade misturada com a ficção, e ficará possivelmente acreditando em algo que mistura a realidade com a ficção, e por causa dessa confusão não vai conseguir chegar até a verdade propriamente dita, que está nos 2 níveis acima. E assim, a verdade mesmo, aquela que só quem está lá no topo da pirâmide conhece, jamais chega ao conhecimento público, uma vez que fica soterrada pelas histórias fictícias e as discussões e teorias em torno do assunto. O mecanismo é tão eficiente que a própria população se encarrega de difundir as ficções por conta das muitas discussões de opiniões sobre o assunto. É isso que a gente vê acontecendo nas redes sociais em torno de muitos assuntos que são polêmicos, que são tabus. Fica todo mundo discutindo uns com os outros, né, no nível mais baixo aqui da informação. E, dessa forma, se todo mundo, ao invés de discutir, questionasse, né, aí todos estariam buscando a verdade e não discutindo, ficando presos dentro dessa malha de mentiras e ficções feita exatamente para esse fim. Nós caímos como patos. Em termos simples, esse é o mecanismo da manipulação do conhecimento. Até mesmo aquelas famílias que são citadas nos meios especializados, como as famílias que controlam o mundo, são parte das meias-verdades jogadas ao público. Os verdadeiros nomes, os que estão acima dessas famílias, não são conhecidos do público e são as verdadeiras famílias controladoras. Procure encontrar, por exemplo, quem são os donos da Vanguard. Não vai achar. E é a Vanguard que controla a BlackRock, e ambas controlam o mundo, hoje pelo poder econômico, e antes pelo poder da igreja e dos imperadores. As famílias de antes são as mesmas de hoje, são as mesmas dinastias do poder. É por isso que existem as sociedades secretas, para guardar esses conhecimentos e mantê-los longe do alcance das pessoas comuns. E assim, de cima para baixo, eles conseguem controlar com certa facilidade o que podemos e o que não podemos saber. Isso há milênios. É por isso que existe o oculto e o ocultismo. Por isso também existe a hierarquia entre as sociedades secretas, pois somente aquelas que estão no topo, acima das demais, é que têm acesso a todo o conhecimento sobre o nosso mundo, sobre quem está, de fato, no comando das dimensões superiores, que é a quem chamamos de Deus e de tantas outras denominações, e sobre quem está no comando, logo abaixo das dimensões superiores, que é a elite superior desse mundo. Então, são muito poucos os que conhecem realmente essas pessoas e esses nomes, porque isso realmente é uma informação muito controlada. As sociedades secretas logo abaixo do topo, descendo na hierarquia, portanto, também não têm acesso ao conhecimento total, apenas a parte dele, pois estes também são apenas peões do jogo, são peças importantes, mas são apenas peões. E esse conhecimento vai assim se fragmentando à medida em que descem os níveis entre as sociedades secretas. E nós, as pessoas comuns do mundo, o gado, o povão, o cimento da base da pirâmide, conhecemos apenas as ficções. Estamos longe de saber a verdade. Basicamente, tudo aquilo que sabemos e acreditamos são fantasias. Simples assim. E isso vale para todos os envolvidos nesse jogo. Os professores das mais avançadas universidades, os cientistas, os grandes líderes políticos, empresariais,
Todos que estão fora do círculo fechado do controle do mundo vivem nesse mesmo engano. Não apenas os pobres e pouco intelectualizados, mas todo mundo. A exceção são os poucos que acordam para a realidade e buscam saber dessas coisas, que, muito embora tentem, muito pouca gente, eu acho que realmente consegue saber o que é a verdade. O que a gente sabe é que a gente não sabe a verdade. Essa é que é a verdade. Por isso, eles conseguem manter o controle e conduzir a humanidade para onde desejam, da forma como desejam, porque eles manipulam a todos. O papel da propaganda. Ao contrário do que se possa pensar, essa palavra não significa apenas marketing e vendas. Não. Essa palavra é muito forte e bem antiga. Existe muita psicologia por trás da propaganda, uma vez que o seu objetivo é conquistar corações e mentes. E qualquer especialista profissional do marketing sabe disso. Nos tempos modernos atuais, a propaganda serve para popularizar produtos, empresas e aumentar as vendas. Nessa era digital em que vivemos, então, seu poder está cada vez mais forte e mais sutil. Hoje, nós consumimos propaganda como nunca foi visto antes, pois a interação com o anunciante é direta nos meios digitais, o que faz com que a sua eficácia possa ser medida instantaneamente e as campanhas sejam ajustadas em tempo real. É mais sutil porque, apesar de ter invadido todos os meios possíveis do ambiente digital, através da interação que as campanhas publicitárias criam, envolvendo o consumidor, muitas vezes ele acredita que está sendo beneficiado quando está sendo apenas sendo alvo de uma campanha publicitária muito bem planejada. Também não é novidade para ninguém que os governos e os políticos usam dos recursos da propaganda para influenciar as pessoas. E a palavra-chave aí é exatamente influência. Desde muito tempo atrás que os poderosos de plantão entenderam o poder da propaganda, que existe muito antes de ser adotado pelas empresas para vender produtos. A palavra vem do latim propagare, e foi usada na terminologia propaganda pela primeira vez já lá no século XVII, ou seja, os anos 1600, pelo Papa Gregório XV, para propagar certas ideias. Natural, visto que a Europa era totalmente dominada pela Igreja /Romanos desde o século IV. Quando as primeiras impressões tipográficas surgiram lá no século XV, e com elas o jornal, o conceito de propaganda começou a ser empregado pelos governantes da época para atingirem os seus objetivos. Desde então, na Europa, os reis começaram a usar os jornais para publicar fatos inverídicos para iludir os seus inimigos políticos, fazendo as pessoas acreditarem em determinados fatos que não aconteceram realmente, para ver como isso é antigo. Ou que aconteceram de uma outra forma, como, por exemplo, resultados de batalhas ou acordos entre reinos, por exemplo, influenciando assim decisões e alterando o curso dos acontecimentos conforme o planejado. Isso está registrado na história, e foi no século XVII, portanto, há uns 400 anos atrás. Esse foi o começo das narrativas governamentais através das mídias públicas. A partir de então, o processo foi ficando cada vez mais sofisticado e sendo amplamente usado por políticos de todas as ordens para atingirem seus objetivos. Porém, no âmbito do comando central do mundo, da elite governante, a propaganda foi utilizada em níveis muito profundos. Toda a manipulação histórica do conhecimento, como demonstrado no tópico anterior, esteve ancorada no poder da propaganda para que pudesse ser efetivada na prática, conforme os recursos de comunicação disponíveis em cada época. No entanto, foi no início do século XX, os anos 1900, portanto, que terminaram há 24 anos atrás, há 25 agora, que a propaganda se tornou a gigantesca máquina de moldar mentes que é hoje, com a contribuição de Edward Bernays e seu livro Propaganda, publicado originalmente em 1928 em Nova York.
Com um uso muito sofisticado de psicologia, esse livro lançou as bases da propaganda como a conhecemos hoje, e o mundo político soube muito bem aproveitar esses seus conceitos e ensinamentos. Edward Bernays era ninguém menos do que um sobrinho de Sigmund Freud, uma das maiores influências da psicologia mundial. A psicologia, portanto, era assunto de família. Segue um pequeno trecho das considerações iniciais de Bernays em seu livro Propaganda. A manipulação, abre aspas, as palavras de Bernays. A manipulação inteligente e consciente dos hábitos organizados e da opinião das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível, que é o verdadeiro poder que governa nosso país, no caso, os Estados Unidos. Nós somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos são formados e nossas ideias sugeridas amplamente por homens dos quais nunca ouvimos falar. Esse é o resultado lógico da maneira pela qual a nossa sociedade democrática é organizada. Vastos números de seres humanos devem cooperar dessa maneira se eles devem viver juntos em uma sociedade que funcione harmoniosamente. Fecha aspas. Esse livro, portanto, apresenta de forma clara como a propaganda é utilizada como uma ferramenta de manipulação das massas, e os seus conceitos foram e ainda são amplamente usados tanto pelos setores privados, no marketing e vendas, como pelos governos. Edward Bernays participou ativamente de muitas campanhas de marketing durante a sua vida profissional. Ele foi responsável por muitas campanhas publicitárias que acabaram por moldar os hábitos e tendências da sociedade, algumas que perduram até hoje, como, por exemplo, o hábito de fumar, que foi o fruto de uma propaganda. Assim, a criação do hábito tão arraigado. A propaganda que foi lançada não só como propaganda de mídias impressas, como o cinema foi amplamente usado para isso, porque era bonito fumar. Os médicos fumavam dentro dos consultórios, por conta da propaganda. Não fosse pela propaganda, isso jamais teria acontecido. Ele trabalhou em campanhas para o governo americano, entre outras coisas, para o recrutamento de jovens para lutarem na Primeira Guerra Mundial. As bases lançadas por Bernays, portanto, serviram grandemente para os esforços de manipulação da informação, aperfeiçoando os métodos que já eram utilizados até então. É através desse processo que os nossos hábitos são moldados ao longo do tempo, sem que percebamos isso. A propaganda está na base da manipulação das informações. Suas técnicas incluem a introdução de novas ideias e conceitos em pequenas e repetidas doses ao longo do tempo, até que se torne um hábito comum a todos. Veja, por exemplo, como os hábitos de fumar e de beber foram e ainda são até hoje insistentemente apresentados nos filmes. É uma cena comum em um filme, alguém que quando chega em casa é direto para uma garrafa de uísque servir uma dose. Isso se vê direto nos filmes. Até mesmo em gabinetes de políticos e policiais, isso é apresentado. Essa é uma forma de indução social amplamente usada pelo cinema. Isso é propaganda com fins de manipulação social. A nicotina e o álcool são amplamente difundidos e consumidos em todo o mundo, em grande parte por conta dessa indução social. São substâncias prejudiciais à saúde, e o álcool, além disso, ainda é um grande causador de distúrbios sociais. Essas são razões suficientes para justificar tanta propaganda em torno desses produtos, já que nós temos um governo central que não quer o nosso bem, muito antes pelo contrário. Muitas coisas que usamos e fazemos só são assim por conta da propaganda, meticulosamente programada para essa finalidade, principalmente os hábitos alimentares, prejudiciais à saúde, e o gosto pelos bens materiais, que gera a ansiosidade que advém de sempre querermos ter mais do que temos. Estas, entre muitas outras coisas,
devemos à propaganda sendo utilizada para fins de manipulação e indução social. Embora os conceitos da manipulação da informação, que se trata basicamente de saber mentir bem, já existissem e estivessem sendo aplicados há pelo menos 3 séculos, e se têm tornado mais requintados após a influência de Edward Bernays, foi somente após o surgimento dos computadores que se tornou possível a sua aplicação em ampla escala, como é hoje. A metodologia utilizada para esse fim foi apresentada pelo autor William Bill Cooper em seu livro Behold a Pale Horse, de 1990. Bill Cooper foi sargento da Marinha Americana na década de 1970 e possuía credenciais Top Secret, que é o nível mais alto na hierarquia para assuntos confidenciais, tendo sido alocado na investigação dos fenômenos OVNI da inteligência naval, onde permaneceu por muitos anos, até que se afastou por não concordar com os métodos usados pelos comandos militares de ocultar os fatos do público, e começou assim, então, uma carreira como denunciante do governo oculto. Bill Cooper, então, lançou esse livro, Behold a Pale Horse, proferiu várias palestras e mantinha um programa de rádio onde ele relatava seu conhecimento sobre as manipulações dos poderosos, principalmente sobre os fenômenos OVNI que eram ocultados, mas também sobre os segredos das organizações de controle e os seus objetivos. Bom, não deu outra. Ele foi morto a tiros pela polícia em sua própria casa, em Eagar, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e é difamado como charlatão e teórico da conspiração pela mídia dominante até hoje, bem de acordo com o modus operandi padrão do sistema. Em seu livro, entre muitas outras informações valiosas, Bill Cooper apresenta uma cópia de um documento ultra-secreto chamado Silent Weapons for Quiet Wars, que significa armas silenciosas para guerras silenciosas, e fez uma extensa análise sobre o seu conteúdo. A seguir, algumas das informações apresentadas por Bill Cooper. Ele explica que essa foi a doutrina introduzida pelo Comitê de Políticas do Grupo Bilderberg durante a sua primeira reunião conhecida em 1954 como uma declaração de intenções. Lembre-se que o Grupo Bilderberg é uma das agências de controle citadas no módulo anterior, o governo oculto. E que, apesar de ser uma organização conhecida, relativamente conhecida do público, seus reais objetivos e função nesse jogo não o são. A tecnologia do Silent Weapons foi a evolução de uma operação militar estratégica e tática chamada de Operations Research, ou operações de pesquisa, na administração militar do presidente Eisenhower dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O CFR, que é o Conselho das Relações Exteriores, uma das principais agências do controle mundial, conforme apresentado no módulo anterior, o governo oculto, logo se apropriou da ideia e a desenvolveu. Seus princípios tinham por objetivo implementar uma engenharia social de automação da sociedade, chamada de Sistema de Engenharia de Automação da Sociedade, as Silent Weapons, as armas silenciosas, em escala mundial. Porém, para executar esse projeto seria necessário o uso de tecnologias ainda inexistentes à época, pois a análise e automação de uma sociedade requerem a correlação de grandes volumes de informação econômica, ou seja, dados, em constante movimentação. Portanto, se fazia necessário um sistema de processamento computadorizado de alta velocidade que pudesse prever as reações da sociedade a cada indução econômica implementada. Indução econômica são aqueles movimentos na economia que causam efeitos diversos na sociedade. Isso podem ser crises econômicas, mudanças de câmbio e valorização e desvalorização de moedas, mudanças em leis trabalhistas e tudo mais o que afeta diretamente a vida das pessoas e das empresas. Normalmente são geradas por instituições como os bancos centrais e o mercado de ações.
assim como as grandes fusões corporativas e as suas consequências no mercado. Porém, existem muitas outras formas de fazê-lo, como levar grandes bancos à falência, por exemplo. Isso começou a se tornar possível quando, em 1946, foi inventado o computador eletrônico, e depois, em 1947, quando foi criado o método simplex de programação linear. E, finalmente, em 1948, quando foi inventado o transistor, que ampliou em muito a capacidade de processamento dos computadores, com tamanhos reduzidos e menor consumo de energia. Nesse contexto, em 1948, a Fundação Rockefeller criou bolsas de estudo na Universidade de Harvard e financiou o projeto de pesquisas econômicas de Harvard. E em 1949, a Força Aérea Americana se uniu a esse projeto. O resultado saiu em 1953, com a publicação intitulada Estudos da Estrutura da Economia Americana, de um professor chamado Vassili Leontiev, sugerindo a viabilidade da engenharia social econômica. Essa história demonstra o quanto conduzir os rumos da sociedade é importante para os controladores mundiais. Todo esse esforço do CFR e do grupo Bilderberg, que são apenas duas das pontas de lança dos verdadeiros controladores, não é à toa. É porque para eles é fundamental manter o controle rígido sobre as informações que o público consome. Por um lado, para que a população não saiba o que, segundo eles, não deve saber. E por outro lado, para que sejam lançadas as narrativas que conduzem as crenças e os humores das massas de acordo com seus interesses. Os poucos exemplos apresentados no tópico anterior demonstram muito bem o quanto as informações e o conhecimento são mantidos dentro de limites bem definidos e estreitos. A propaganda é a maior arma na mão dos controladores mundiais para o controle das informações, e os canais de mídias controlados, como as revistas, e os canais de notícias corporativos, como a The Economist, a BBC, CNN, Reuters, The New York Times, etc., são os meios que divulgam essas propagandas. O mesmo vale para as mídias corporativas internas de cada país, também controladas por eles, que, no que tange a diretrizes gerais do que deve ser divulgado e do que não pode ser mostrado. Com domínio total da mídia corporativa, o que até a popularização da internet era basicamente toda a comunicação em massa que existia, a propaganda exerceu e ainda exerce uma influência muito forte. Veja o cinema, por exemplo. Quem domina o cinema é, obviamente, a indústria de Hollywood, que é controlada por eles. E isso vai ser demonstrado por evidências em um módulo seguinte. Quantas narrativas se tornaram a nossa realidade apenas pela repetição nos filmes de Hollywood? Um bom exemplo disso é a demonização dos russos e o heroísmo dos americanos. Isso é um padrão, talvez o mais explorado até hoje. Ou você já viu algum super-herói russo, ou chinês, ou francês? Mas americano salvando o mundo com a sua bravura e heroísmo, nós vimos centenas de vezes, não é mesmo? Todos temos na cabeça a ideia de que os russos são um povo mau, com desejos de dominar e destruir o mundo, e a única razão para isso é o cinema e a mídia corporativa. Não existe outra. No entanto, quem domina o mundo a todos com seu poder econômico, militar, influência cultural, invade países pelo mundo? A Rússia ou os Estados Unidos? Pense. O cinema também popularizou o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, como apresentado anteriormente. O cigarro como tendência já caiu, ainda que só depois de deixar um grande estrago na saúde pública. Mas, até hoje, nos filmes e séries, os personagens estão sempre consumindo álcool entre uma cena e outra. Isso é propaganda pura e leva as pessoas a se espelharem em seus ídolos e a repetirem os comportamentos. A operação psicológica sobre alienígenas, presente também nos filmes e séries desde praticamente o início do cinema, moldou toda a crença popular dentro das fantasias e limites impostos,
reforçada pela pseudociência financiada para negar a existência de vida extraterrestre por falta de evidências, ao mesmo tempo em que reforça com teorias, sempre que possível, através de publicações e programas de televisão, a ideia de extraterrestres hostis, causando uma verdadeira confusão na cabeça das pessoas sobre esse tema. E a confusão provocada pela propaganda, nesse caso, é o objetivo final, para que a população não saiba da verdade, o que colocaria abaixo toda a ilusão da nossa realidade criada e sustentada ao longo dos séculos. Veja toda a divulgação midiática sobre as explorações da NASA, desde as supostas viagens à Lua a partir de 1969, com grandes campanhas de marketing ao longo das décadas e até os dias atuais, mostrando imagens coloridas de galáxias distantes e sondas que são enviadas para exploração espacial nos confins do universo. Enquanto temos tantas imagens magníficas do espaço longínquo, até no distante planeta Marte, faltam fotos nítidas, feitas a partir do espaço, de todos os ângulos e distâncias possíveis, mostrando a Terra inteira, de longe, mostrando Polo Sul e Polo Norte, inclusive. Por que será isso? Com tanta tecnologia que já existe desde há algumas décadas, por que as imagens da Terra são poucas e são imagens computadorizadas e não fotos reais? Pesquise, olhe bem de perto para as imagens e vídeos que existem da Terra a partir do espaço e pense consigo mesmo se elas parecem mesmo fotos ou imagens artísticas, criações gráficas. Analise bem. E como foi possível ir à Lua em 1969, quando ainda nem existiam os computadores, mas hoje não há tecnologia suficiente que possibilite ao homem ir para lá novamente, com os equipamentos avançados e câmeras de alta resolução, para mostrar a Lua bem de perto, com todos os detalhes, as crateras, o lado escuro, tudo, até mesmo os restos das explorações da década de 60, que teriam supostamente sido deixadas lá. Eles poderiam mostrar tudo isso, né, com grande resolução para nós hoje. Mas não. E até a revista de lá, né, para todo mundo poder ver. Tudo o que temos ou são fotos antigas, das supostas missões à Lua, pouco nítidas, e são poucas fotos, ou imagens a partir de telescópios aqui da Terra. Né? É isso que a gente tem da Lua hoje. É tudo borrado, não existem imagens nítidas. Isso é um absurdo pensar nisso hoje. Com tanta tecnologia, supostamente, tantas sondas que já foram para lá, por que nós temos, né? Só imagens borradas. No próprio Google Earth, que dá para ver a Lua, tem lá um setor só para a Lua. Se você explorar, vai ver que é tudo borrado, não tem nada nítido. E por que temos, então, fotos nítidas em alta resolução de Marte, um planeta supostamente que está tão longe, e até de outros planetas do Sistema Solar, mas não temos o mesmo da Lua e da Terra a partir do espaço ou da própria Lua? Pense. Todas as campanhas publicitárias em torno desse assunto nos induzem a pensar como eles querem que nós pensemos e a não questionar coisas tão lógicas e básicas como essas. Tudo isso somado aos filmes de ficção científica e de exploração espacial, encomendados e financiados também pelo poder econômico centralizado, é tudo propaganda para nos levar a acreditar em certas coisas que, na verdade, não existem, enquanto não conseguimos enxergar o que de fato existe, porque estamos hipnotizados pela propaganda. Esse tema vai ser explicado em profundidade também em um módulo posterior. Tem também a grande campanha mundial da ONU, que é a Agenda 2030, sobre as emissões de carbono, remodelando todos os costumes, a sociedade e a indústria, como estamos vivendo e testemunhando nos dias de hoje. Com restrições à nossa liberdade sendo impostas por conta desse argumento. E é tudo baseado em uma farsa científica apoiada pela propaganda corporativa e todos aceitam pacificamente, sem questionar. Fora, claro, né, setores da sociedade que são abafados e omitidos pela mídia, né? Mesmo muitos cientistas.
Nossa alimentação hoje, que é tão baseada em produtos industrializados prejudiciais à nossa saúde, com diversos componentes danosos, muitos não só desnecessários para manter o nosso corpo nutrido, mas que também são verdadeiras causas de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, entre tantas outras. Nós não precisamos desses alimentos. Nossos avós e seus antepassados viviam bem sem eles, mas nós somos compelidos pela propaganda a consumi-los e a viver com a saúde fragilizada por conta desse consumo totalmente errado de alimentos venenosos. Aí vamos dizer, né? Quem é que não gosta de um Big Mac, de uma pizza, ou de um sorvete, ou de um doce qualquer, que existem tantas opções, né? E são todos carregados de açúcar, de sódio, de gordura hidrogenada, de ingredientes geneticamente modificados, que é pior ainda, né? E outros ingredientes danosos à nossa saúde. Eles não são, de fato, alimentos. Isso não é alimento, isso não é nutriente. Até mesmo a farinha com a qual hoje são feitos os pães, bolos e panificados em geral, não é mais a mesma de antigamente. Ela está com diversos aditivos prejudiciais à nossa saúde, com o trigo enriquecido e geneticamente modificado, assim como o milho e muitos outros. Um pão, por exemplo, que dura 20 dias ou mais, não é um pão, é um composto químico. Só pensar um pouco. Não só somos compelidos a comer as coisas erradas, como também a comer demais. Quase todo mundo come diariamente mais do que deveria. Uma grande parte da população mundial está acima do peso, talvez até a maioria. E isso se deve a comer errado em quantidade maior do que o necessário apenas para manter o corpo saudável, que é o certo. Pois até nisso nós somos levados pela propaganda. Comer além do necessário é por si só uma fonte de males físicos, pois o corpo não tem capacidade de processar todo o alimento que está sendo ingerido, principalmente depois de uma certa idade, em que deixamos de ser jovens. Esse excesso provoca várias reações negativas ao corpo, porque o nosso corpo não tem mais a capacidade de metabolizar e dispensar o alimento e os nutrientes sendo consumidos. Ainda mais quando não são nutrientes, pior ainda. Os venenos estão contidos em quase toda a nossa alimentação atual, e a propaganda é o garçom que o serve. Nós somos induzidos pela força de campanhas publicitárias das indústrias alimentícia e farmacêutica ao longo dos últimos 100 anos a tratar a alimentação como um prazer a ser saciado, quando, na verdade, nós devemos comer apenas o suficiente para nutrir o corpo. Isso é uma distorção enorme e está na base da saúde fragilizada de toda a população mundial e na base de muitas das doenças da atualidade. Aí, então, você come demais e come errado. O alimento causa queimação no estômago e a indústria farmacêutica oferece o antiácido para combater o problema. Esse é apenas um exemplo muito pequeno para ilustrar como é que funciona esse mecanismo. Veja todas as campanhas mundiais sobre a saúde, ao longo da história, principalmente o exemplo bem recente, que foi aquela lançada em 2020, obrigando toda a população mundial a ser injetada com uma vacina. Pela propaganda, eles conseguiram convencer a grande maioria da população mundial que isso era necessário, a ponto de criar conflitos e até novos paradigmas sociais seríssimos em torno do assunto e lançar as bases para campanhas futuras, que são constantemente anunciadas pela OMS e agências correlatas e por Bill Gates, já preparando o terreno para as novas crises sanitárias. Veja, naquela época, como as pessoas que estavam sendo induzidas e aceitando essa propaganda, elas mesmas cobravam à sociedade que aqueles que não estavam aceitando isso estavam errados e eram, portanto, obrigados a também se cuidarem, né? Isso tudo foi indução da propaganda. Propagandas sobre doenças e remédios sempre fizeram parte do nosso dia a dia. E essas propagandas são coordenadas e conduzidas lá de cima, pela grande indústria farmacêutica ou a Big Pharma, pertencente aos controladores mundiais, e andam de lado a lado com a propaganda dos alimentos venenosos. Somos induzidos ao desejo incessante de bens materiais melhores, mais caros, mais luxuosos,
melhores que os dos outros, e o desejo constante de adquirir coisas que, na maioria das vezes, nós não necessitamos. E, com isso, nos fazendo gastar mais do que temos, nos prendendo, assim, também na armadilha do sistema financeiro pela dívida, pela facilidade dos limites especiais das contas bancárias, pelo cartão de crédito, que é um dinheiro que, na verdade, nós não temos. E que nos permitem comprar coisas sem precisar pagar na hora da compra. Isso é um ciclo vicioso sem fim. Este é também, portanto, um sistema e um comportamento social induzido pela propaganda e planejado de cima pelos controladores mundiais para que assim seja. Existem muitos outros exemplos que poderiam ser citados. Basta pensarmos um pouco, fazermos alguma pesquisa e poderemos identificar facilmente as narrativas disfarçadas de verdade por trás da propaganda corporativa e governamental. A propaganda está tão entranhada nas prerrogativas da guerra silenciosa, em pleno curso desde os anos 1940, que é até difícil separar esses dois temas. Por exemplo, uma das induções sociais descritas nesse documento exposto por Bill Cooper é a doutrinação de toda a sociedade, por completo. Por isso, um dos objetivos declarados era a necessidade de tirar as mulheres de casa dos afazeres domésticos e da criação e educação dos filhos, como era a cultura social até então, para colocar as crianças desde cedo nos sistemas doutrinários de ensino, para formatar suas mentes desde a mais tenra idade, com as ilusões dessa realidade, presentes em todo o sistema educacional, como nós acabamos de ver, bem como, por efeito secundário ainda, colocar as mulheres no mercado de trabalho. Além de, com isso, cumprir com o objetivo de doutrinação total de toda a sociedade, tirando a educação inicial das mãos dos pais e jogando-a nos sistemas de ensino doutrinantes, teriam, por outro lado, o benefício de fomentar a economia e o PIB dos países, que era um outro objetivo em paralelo, que é o sistema financeiro, que é o que nos escraviza em última análise, né? O que eles fizeram, então? Eles entraram de cabeça no movimento feminista, que já existia desde algumas décadas antes, financiando grandes campanhas publicitárias, no que acabou constando na história, como a grande campanha feminista dos anos 1960, que é a chamada de a Segunda Onda Feminista. Logicamente que foi uma campanha de grande sucesso. Criou as bases da independência das mulheres e diversas leis internacionais de proteção à mulher surgiram após esse movimento. As mulheres romperam barreiras no mercado profissional de trabalho e hoje atuam em todas as profissões e posições sociais. Claro, é evidente que isso é uma coisa boa, positiva, no sentido de dar mais liberdade às mulheres em um mundo até então muito masculino. Porém, não chegou aonde chegou de forma natural e orgânica, e sim, seguindo os objetivos bem definidos de controle social pela articulação política e econômica por trás da guerra silenciosa com o uso da ferramenta propaganda. Esse é outro fato que demonstra o poder e o uso da propaganda para objetivos políticos e de controle, e o quanto a propaganda está atrelada à manipulação do conhecimento que nos é permitido ter acesso e à condução da sociedade como um todo. E então, por enquanto, é isso. Esse foi o módulo A Manipulação do Conhecimento e o Papel da Propaganda. Eu agradeço por sua atenção, espero que o conteúdo tenha cumprido com o objetivo de trazer conhecimento e esclarecimentos. E aguardo você aqui no próximo módulo. Até mais!